Fala aí, povo! Tá começando aqui diretamente dos estúdios de R. Dias Produções, mais um BTM, Bate-Papo Multicultural. E hoje, antes de mais nada, eu queria de novo fazer aquele velho bordão que toda vez a gente faz. Nos sigam, compartilhem a nossa ideia e vamos tentar aumentar essa dimensão aqui com esse programa que, como vocês já sabem, tem um propósito de trazer os artistas e profissionais em geral para que eles contem suas histórias e histórias que fizeram e fazem com que consolide cada vez mais a cultura do nosso estado. Hoje nós temos aqui o prazer de receber, e eu não disse a você aqui nesse papo off que a gente teve, mas você é a primeira mulher que a gente recebe aqui no programa e a gente está muito satisfeito por você ter aceito esse convite. E é isso. Hoje, Kaline Lima, que aí dispensa apresentações a respeito do que ela faz ou fez e vem fazendo. E aí, Kaline, tudo certo? Prazer todo meu. É muito bacana. Estou super empolgada, hein, para esse papo. Kaline que, como eu estava falando aqui, meio que em off, a gente fazia parte de um movimento que era meio que perto, mais longe, né? Que era um movimento que houve aqui em Mangabeira, desde aqueles tempos dos anos 90 ainda. Final dos anos 90, isso mesmo. Não é? A minha trajetória começa mais ou menos em 1998, conhecendo aí a cena underground. 1997, na real. Uhum. Quando eu vou estudar no centro, por volta de 96, aí eu começo a ver um movimento da Lagoa, e tem os headbangers, tem os metaleiros, os skatistas. Os skatistas ficavam mais para a banda lá do Espaço Cultural. Isso. Galera mais mesmo, distante da nossa cena, assim, mas convergia, né? Na feirinha de Tambaú convergia toda essa galera. Isso. E aí eu tive meu primeiro contato com a cena underground de João Pessoa, o Cilário Ribeiro, que era o grande celeiro dessa cultura independente, alternativa. Isso. A galera narcopunk, enfim, tinha uma cena bem underground mesmo, e eu comecei naquele momento. E só depois eu vim conhecer o rap aí, mais ou menos, no final de... nos anos 98, mais ou menos, que eu conheci o Cassiano Pé. Encontrei essa cultura e tracei aí minha vida toda. Né? Até hoje, assim, tu ainda tá seguindo esse caminho, assim, do rap. Na verdade, o hip hop, ele é uma filosofia de vida para mim, né? Então, eu já fui bem atuante enquanto militante do movimento hip hop, enquanto ativista da cultura hip hop. Desenvolvo dois elementos do hip hop, que é o rap e o grafite. E, assim, depois que passou aquele momento da juventude, da adolescência, onde a gente fazia militância, promovia eventos, aquilo tudo, eu me profissionalizei, na verdade, né? Então, eu sou produtora cultural e trabalho com múltiplas linguagens. Dentro das minhas produções, eu promovo eventos, eu promovo projetos culturais, projetos sociais, enfim, uma diversidade. E o hip-hop norteia esses projetos, norteia essas atuações. E fui educadora social durante muitos anos, muita gente passou por projetos que eu estive à frente. E hoje, artisticamente falando, eu mantenho na minha vida de forma muito orgânica e crescente, agradeço até por isso. Tem o rap, que eu não abandono, e o grafite, que eu tenho executado vários projetos aí, principalmente nos últimos anos. Massa. Essa situação, assim, que tu se envolveu nessa ideologia, na verdade se envolveu, fica uma palavra meio estranha, né? Mas entrou nessa ideologia, foi devido a inquietações de uma sociedade que naquela época já era bem... Na verdade, o meu encontro assim, com a questão da ideologia, de se descobrir enquanto agente social que pudesse impactar de alguma forma, foi nesse movimento da Lagoa, assim, né? Que, na verdade, a Lagoa, ela convergia muitas tribos juvenis. E era uma cena incrível, que eu lamento muito que a gente não encontre mais hoje. E ali, naquele lugar, eu aprendi o que era um fanzine, eu entendi o que era uma palestra, eu compreendi o que era movimento social. E tudo isso me atraía muito. Quando eu encontro o hip-hop, na verdade, o rap em si, ele acaba me trazendo uma perspectiva que eu buscava muito, que era a de transmitir tudo que eu sentia, toda aquela inquietação, toda aquela, né, ideologia, através de alguma coisa. E aí o instrumento foi a música rap. Mas antes eu tive banda de hardcore, eu já cantei grindcore. Então, assim, eu já estava ali no movimento musical, mas que para mim, assim, ainda não era
exatamente o que eu queria. E aí, quando eu conheci o rap, eu digo, poxa, é dessa forma que eu quero comunicar. E aí eu quero falar sobre as coisas que me inquietam dessa maneira e atingir outras pessoas. E aí o hip hop era incrível. Naquela época a gente aprendia que tudo que a gente aprendia, a gente tinha que compartilhar de alguma forma, né? Dar de volta aquilo que a gente conseguia de forma autodidata ou colaborativa, enfim. O hip hop era muito essa construção coletiva. Então, eu vivi os melhores anos do hip hop aqui, com certeza. Entendi. E aí tu começou logo com a banda chamada Realidade Crua, não é isso? No rap, na verdade, a primeira banda era Realidade Hip Hop. Ah, tá. E aí era eu e Miguel. Sim. Miguel hoje é conhecido como Miguel Carcará, tá morando lá no Rio Grande do Norte, um artista fantástico de lá, super representativo. E aí a gente, assim, eu sou muito transgressora, cara, assim, então eu sempre estive nos espaços e eu me inquietava com as coisas e questionava as coisas, e isso nem sempre é bem visto. Mas nada mais era do que a minha vontade de contribuir, de colaborar, de fazer de uma forma que pudesse ampliar as perspectivas. E aí a gente lançou o Realidade Hip Hop, né? Uhum. Com o tempo a gente começou a tretar com algumas pessoas. Eu vou ressignificar. Eu acho que algumas pessoas começaram a tretar com a gente, porque a gente era muito diferente de todo mundo. A gente estava vindo do reggae, ou do rock, do metal, do hardcore, que eram... As pessoas não dialogavam, né? Cada um era no seu canto, assim. Tinha o rap, eu falo. Entendi. E aí a gente era essa galera misturada. E aí a gente impactou de alguma forma que não era tão bem visto. E aí a gente se aborreceu com algumas contradições do próprio movimento. E disse, vamos sair dessa história de movimento de realidade hip hop e vamos assumir um outro nome, que é o Realidade Crua. Uhum. E aí, no Realidade Crua, a gente fez uma grande transversalidade, né? O Realidade Crua cruzou o caminho de várias pessoas. A gente se tornou um grande movimento social de juventude, reconhecido, inclusive, por nossos pares e por pessoas de outros estados, que a gente pôde travar parcerias. E ali foi a grande escola, assim. A gente saiu das nossas casas, alugamos uma casa aqui em Mangabeira, a gente foi fazer uma guerrilha cultural. E aí foi o grande acontecimento da minha vida, porque nós oferecíamos oficinas de múltiplas linguagens culturais, artísticas, para crianças. Nós éramos jovens / adolescentes, né? Porque tinham pessoas de 16 anos no nosso meio, era, sei lá, 21 anos. E aí, hoje eu encontro essas pessoas adultas, casadas, poxa, bicho, profissionais em alguma área bacana, sabe? E que lembram, e que falam, e que, né, tem esse momento como um divisor de água na vida dessas pessoas e com certeza na nossa também. Quando tu falou sobre Miguel, aí eu até dei um sorriso aqui, porque eu me lembrei, veio lá na minha memória, as andadas, né, que eu dava com o Miguel e com o Zé Marco e as tretas que a gente tinha aí no meio do mundo com os skateiros. A gente era bem transgressor. Porque, na verdade, era uma juventude, assim, muito autônoma, né, velho? A gente tinha uma autonomia que hoje, por exemplo, quando eu vejo as pessoas da minha idade, elas estão em outra frequência. A gente tinha uma autonomia enorme. A gente tinha uma iniciativa muito grande para fazer as coisas e a gente tinha muita energia, velho. E aí, assim, a gente até dispersava essa energia através de arte, de cultura, de movimento social e tudo, mas também tinha a questão da violência, que era uma cultura à época, né? E aí, nesse negócio da violência que a gente vivia, eu presenciei inúmeras, né? Inclusive colegas que se foram em função dessa violência, mas eu considero, assim, que parte dessa violência ela foi construtiva, de alguma forma, inclusive canalizada no momento certo para outras ocasiões mais promissoras, né? Entendi. Mas é isso, o Miguel era um andarilho, ele é até hoje. Se brincar, ele tá andando aí pelo mundo. Se ele estiver assistindo aí, eu vou assistir outro dia. Miguel, aquele abraço, meu irmão. Ele quem botou o apelido em mim de Jó Pagode. Bem a cara dele isso. Miguel é meu irmão de outra mãe, assim. Nós temos uma ligação que começou naquela época e a gente tem um amor parental mesmo, assim, as filhas dele são minhas sobrinhas, a minha filha é sobrinha dele, a esposa dele é minha irmã, ele é meu irmão, então é uma família que eu amo muito, assim, que o rap me deu. Massa. E quando vocês partiram para algo mais sério com Realidade Crua, como foi essa iniciativa para isso? Assim, tipo, galera, a gente tá vendo aqui que as coisas estão dando certo, a gente pode ampliar nesse sentido de ajudar de uma forma coletiva. Como foi que partiu essa ideia? Então, partiu dessa exclusão que a gente viveu. Então, assim, a gente não conseguia ser do hip hop, porque a gente era muito diferente e a gente não era bem aceito.
E aí a gente literalmente criou um movimento paralelo. A gente ocupou o Silário Ribeiro, o Musiclube, a gente teve apoio, acolhida, João Balula, finado João Balula, Jório, que era músico, o professor Carlos, Luiz Carlos, enfim, tinha uma galera ali que reconheceu a potencialidade daqueles jovens. Nós éramos muitos, né? Nós éramos uma tribo, uma galera. E aí nós ocupamos aquele espaço e foi tão difícil para a gente que a gente entendeu que a gente deveria agregar quem também estava com dificuldade. Então a gente começou a trazer gente. Tinha gente sequelada de um lado, gente sequelada do outro. Aí dizia, vem cá, menino, toca aqui um triângulo. Não, eu nunca toquei, mas vai aprender. E a gente também não sabia. Na verdade, quem nos educou musicalmente foi Jório, que na época era professor do Musiclube. Viu um show da gente no Silário Ribeiro, junto com os anarcopunks, porque a gente não conseguia fazer show com a galera do hip hop, a gente não era aceito. Então, quem nos acolheu foi o pessoal do rock, do anarcopunk, do metal, que a gente começou a transversalizar, porque era a nossa característica mesmo. E aí, num dado momento, a gente entende que nada daquilo podia ficar só na nossa mão. Então, a gente resolveu, de fato, alugar uma casa e fazer dessa casa um centro cultural, que atuou por 3 anos aqui. A gente atendeu 300 e tantas crianças ao longo desses 3 anos. E todos os cachês da banda a gente convertia para a organização social. Poxa, então, massa. o RC, o Realidade Crua, se tornou o projeto RC Cultura de Rua. E aí o projeto RC Cultura de Rua viveu e movimentou como chama? Mangabeira 8? Cidade Verde. Ainda não tinha calçamento, não tinha asfalto, era bem desestruturado. E a gente fez um movimento real ali naquele espaço, com a perspectiva de impactar as pessoas. Gente, isso é para mim. Que coisa elegante, minha gente. Arrasaram. Mas é isso, assim, foi da exclusão, assim, a gente era excluídos e excluídas, e diante dessa exclusão a gente entendeu que a gente tinha que acolher o máximo quem também estivesse na mesma onda que a gente, sabe? Entendi. E a gente fez isso, a gente andou com muita gente sequelada, porque a gente era sequelado também, e deu muito certo, assim, pelo menos para a maioria de nós. Alguns eu já não tenho mais contato, mas enfim, o núcleo mais à frente do processo todo mundo está bem, graças a Deus. Entendi. E vivendo aí. Eu vou experimentar, hein? Pode experimentar. Tem álcool isso aqui? Tem um pouquinho. Okay. Só um pouquinho. Olha, teve uma época que quando vocês estavam ensaiando lá no Cidade Verde... Generoso um pouquinho, viu, minha gente? Delicioso. Teve uma época que vocês estavam ensaiando lá no Cidade Verde. Eu acho que, se eu não me engano, era na casa de André. Então, nós alugamos a casa de André. Pronto. E eu ainda, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, vocês estavam procurando baterista. Teve uma época que vocês estavam procurando baterista. E André me indicou. Você foi lá tocar com a gente? Não cheguei aí não. Cara. Não cheguei aí não, porque... quando Esse povo é muito louco, eu não vou não, né? Não, Tenho medo. Não, na verdade, quando o André me indicou, aí já tinha outra pessoa na fita, que eu não me lembro quem era, mas era amigo nosso também. Aí ele ficou tocando com vocês. Olha, eu não sei se foi Fernandinho, eu não sei. Não, Fernandinho foi o primeiro baterista. A banda em si, o que acontece? A gente não tinha acesso a picapes, a vinil, a nada assim. A gente não tinha instrumentais. Minha gente, eu tô passada com esse negócio aqui. Eu vou querer vir mais vezes. Arrasaram. O que acontece? A gente não tinha... Ui, desculpa aí, pessoal. A gente não tinha recursos. E aí a gente tinha Fernandinho, que tinha uma bateria. E que tocava mal, assim, mas era mal no nível. O Realidade Hip Hop era banda. Né? André, Fernandinho na bateria, não me lembro, porque era Cristiano no baixo. E aí eu cantava muito mal. Eles odiavam. E não me diziam. E para não me tirar da banda, eles saíram da banda. Ficou eu, Miguel e Fernando. Sério? Juro por Deus. E aí o que aconteceu? O Fernandinho foi e desmontou a bateria e fez da bateria uma percussão. Nesse momento a gente já estava criando a história do RC. Miguel pediu emprestado um pandeiro de um cara chamado Sandro, que na verdade é um dos precursores, junto com Cassiano e outras pessoas do movimento hip hop. Acredito que artisticamente Sandro hoje é mais conhecido como já foi o Predador e agora é a Lê da Guerra Santos. Mas assim, um cara sensacional. A música dele é incrível. Obviamente, como vários outros, fica no caminho no sentido do trabalho autônomo musical e tudo mais, porque a cena não é fácil, mas assim,
emprestou o pandeiro pra gente e ali a gente começou a introduzir a cultura popular no rap. Entendi. Então, todas essas criações, elas se deram pela ausência de possibilidades, de oportunidade no rap. Entendi. Desde a não aceitação entre as pessoas, desde a falta de acesso aos equipamentos, que realmente era muito difícil naquela época, ainda é até hoje. Então, a gente foi criando alternativas de ter batida, de ter... E fomos fazendo barulho. Entendi. E aí, Jório foi o cara que disse assim, não, gente, vocês não estão fazendo barulho, não. Isso aqui que vocês estão tocando é uma ciranda. Isso aqui que vocês estão tocando é um maracatu. Peraí que eu vou organizar. Aí ele organizou musicalmente e o Realidade Crua se tornou, na verdade, um movimento multicultural que tinha o rap. E aí a gente conseguiu agregar, depois que a gente ficou muito massa, assim, a gente montou uma estrutura massa, assim. Tinha o DJ Mauro, tinha o B-Boy Miguel, que era outro Miguel, tinha o grafiteiro Gigabro e tinha toda uma percussão de um monte de maluco, Cara. de uma galera, assim, que não era músico, saca? E aí a gente fez aquele negócio, éramos 12 pessoas. Caramba. Aí tinha berimbau, tinha tambor, tinha tabaco, tinha pandeiro, tinha triângulo, tinha tudo com rap. E era uma coisa absolutamente inédita. Aí depois surgiu aí outras vertentes do rap com música popular e se tornaram as primeiras histórias de música popular com rap, porque a gente não tinha tanto poder de visibilizar aquilo que a gente estava fazendo. Apesar de que nós atuamos por 10 anos aqui na cidade e ocupamos palcos bastante relevantes ao longo desses 10 anos. Entendi. Mas é muito louca a história, né? É, realmente, bicho. E o engraçado é que começa de uma forma inusitada mesmo, né? Tipo, vamos sair, vai ficar vocês três, aí vocês se virem. Exatamente, exatamente. Eu tinha esquecido até, eu não lembro sempre disso. Porque não é legal dizer assim, porra, a galera tipo, não gostava, eu sei disso, essa é a versão. Se alguém contar outra versão, eles estão sendo legais, mas a verdade é essa, eles não gostavam da minha voz. E eu cantava muito ruim, eu sei disso, assim. E a nossa influência era Planet Hemp, era Chico Sainz, então era a batida do rock junto com o rap e fazer acontecer. Era Entendi. isso. Aí depois daí, Realidade Crua, aí como é que segue? Pronto. Sai do movimento da Realidade Crua, cria um novo movimento. Não, na verdade o movimento permanece por 10 anos. Certo. E aí, dentro desse movimento, eu tinha um protagonismo muito grande, assim. Eu era responsável por muitas coisas. Desde o repertório, não todo, mas uma parte considerável, a produção executiva, a criação de projetos, a prestação de contas, ao financeiro, enfim. E as pessoas desconheciam ou não reconheciam a importância que eu tinha dentro daquela conjuntura. E não era uma questão de vaidade, assim, não é porque eu quisesse aparecer, mas é porque eu achava injusto, porque Entendi. muitas vezes tudo era atribuído aos meninos e o trabalho que eu fazia não Ficava em era segundo visto. plano. Exatamente. E a única explicação que eu tinha era a questão de gênero, né? Eu talvez não tivesse um entendimento sobre feminismo, machismo e tudo que eu tenho, como eu tenho hoje, mas eu já entendia que tinha alguma coisa errada. Então eu já tinha uma postura muito de me impor, de trazer a minha questão. E aí, em 2003, uma organização chamada Maria Quitéria, que é um coletivo feminista, promoveu um festival chamado Mulheres Cantam Mulheres. E aí eram só compositoras e intérpretes mulheres. Aí eu disse, olha, arrumei um motivo para criar um trabalho só com mulheres. Aí criei um trabalho que não tinha nome à época e que nós atribuímos o nome de Afro-Nordestinas, que era o nome de uma música. E aí a gente ganhou o prêmio Revelação nesse festival. Porra. E eu lembro que a mídia local, à época, eu até tenho ainda esse jornal, fazia uma resenha assim, e quem ganhou o prêmio Revelação não foi nenhuma cantora de barzinho, mas umas meninas do rap que canta poesia ritmada, uma coisa bem assim, bem chocados assim, com tudo. E eu falei assim, olha, eu acho que o Afro-Nordestinas é um projeto legal. Aí eu enveredei. O Afro-Nordestinas foi somente o primeiro grupo de rap feminino da Paraíba e que durou aí alguns anos e lançou, inclusive, o primeiro CD de rap feminino protagonizado 100% por mulheres, a interpretação e as composições do Nordeste. À época desse lançamento, a gente fez uma pesquisa com várias produtoras, vários DJs, e tinham coletâneas, tinham outros formatos, mas um CD real total, assim, protagonizado por mulher, foi o primeiro. Caramba, bicho. E aí nós lançamos esse CD lá no Teatro Santa Rosa, que também foi o primeiro show de rap de mulheres no Teatro Santa Rosa, um dos mais importantes da Paraíba. Então, é um grupo que ganhou aí
destaque à época, em vários sentidos. Inclusive, olha, eu ia esquecendo o mais importante. Em 2007, nós fomos indicados ao Prêmio TUS. O Prêmio TUS era o maior prêmio da América Latina de hip-hop, que acontecia no Canecão, com artistas nacionais e artistas, enfim, do Brasil inteiro. E tinham várias categorias. Nós tínhamos a época a gente chamava de demo. Hoje é o que se conhece como EP. Nós tínhamos uma demo com 5 músicas, entre elas a música Afro-Nordestina, que tinha ganho o festival, e nós ganhamos o Prêmio TUS em 2007. Então, nós passamos a ser o primeiro grupo de rap feminino do Nordeste a ganhar o Prêmio TUS. E, posteriormente, na última edição do TUS, eles fizeram os melhores do século XXI. E aí, nesses melhores do século XXI, cada categoria teve 3 premiados, sem ser primeiro, segundo, terceiro. Não tinha essa, não tinha. Só Os 3 premiados. E aí, nós, novamente, vencemos na categoria junto com Lívia Cruz, que é uma rapper pernambucana que mora em São Paulo há muitos anos, e a rapper Nega Giza, que é um expoente do rap feminino nacional. Tudo isso com afro-nordestinas, né, sem muita visibilidade, porque a gente não tinha esse acesso, mas foi uma jornada incrível. Caramba. Exato. Vou beber água, cansei. À vontade, à vontade. E no caso, quem fazia o afro-nordestino contigo? À época, né? Nós tivemos algumas formações. Certo. A primeira formação nós tínhamos uma back vocal, aí era o DJ Mauro e Juliana Terto. Depois a banda se desfez e a gente teve uma outra formação, que foi DJ Gui Raiz, que foi quem acabou assumindo boa parte da produção musical da banda. Aí nós montamos uma banda, era Luana Lima, cantora, Cassiano, o pessoal conhece como Cassiano Cobra, percussionista. Não. Cassiano Cobra, percussionista, e Fabrício no baixo. E aí nós lançamos esse álbum, o Afro-Nordestino, que eu citei há pouco, como sendo o primeiro do Nordeste. Foi lançado com essa banda, o formato era essa banda. Manu Lima participou de uma versão do Afro-Nordestinas. E depois a gente se desfez novamente e retomei em 2006 com Juliana. Só eu e Juliana. Tive a participação de Marcos Paulo por um período também, DJ Mapa. Mas a gente acabou não investindo porque ainda em 2016 a gente começou a formatar o que hoje a gente apresenta como Sinta Liga Crew, né? Ah, tá. Juliana não permaneceu, mas estava lá no iniciozinho desse movimento. Entendi. E Kaline, como tu pensou assim em chegar sentir a necessidade de procurar estudar sobre os movimentos, estudar sobre alguns pontos que você julgava X para se formar, ter uma formação acadêmica e tal, e por aí. A partir de que momento tu começou a dizer, bicho, eu preciso estudar mais, ter bagagem para começar a discutir de forma... Olha só, eu sou uma pessoa que eu só estudei mesmo até a 7ª série, né? Que hoje é o 8º ano. E eu sempre estudei em escola pública, né? E boa parte do meu ensino fundamental tinha ausência de professores, tinha muita aula vaga e tudo mais, então foi bem precário, pedagogicamente falando, né? O ensino regular formal, eu tive assim foi muito precário mesmo. Meu acesso à educação foi muito precário. Sei. Mas eu sou uma pessoa filha de professora, né? E por mais que minha mãe fosse professora dessas de escolinha pequena e tudo, sempre teve muitos livros na minha casa. Meu pai não foi alfabetizado, assim, meu pai se alfabetizou de forma autodidata e também tinha muitas enciclopédias. Então, na minha vida, a prática da leitura sempre foi muito presente. Então, eu sempre fui uma boa leitora. Consequentemente, passei a ser uma boa escritora. Então, eu desde que me alfabetizei, que eu escrevo. Eu escrevia poesia, eu escrevia música, eu escrevia contos, sempre escrevi. E, ainda na adolescência, quando eu me deparo com um movimento social, eu sou de uma geração onde todos os movimentos convergiam. Então, a gente era do hip-hop, mas a gente tinha um diálogo muito próximo e profundo com o movimento negro, com o movimento LGBT, com o movimento de mulheres, com o movimento de professores, com o movimento dos sem-terra, trabalhadores, etc. e tal. Então, assim, nós éramos poucos e, portanto, nós éramos juntos para poder ter ali um volume interessante. E aí, essa educação é uma educação absolutamente popular. Então, eu digo que os meus mestres, por exemplo, João Balula foi um mestre para mim. João Balula me ensinou muito
sobre raça, sobre o papel da mulher no movimento social, sobre a qualificação que a gente precisa ter para formatar projetos. E, junto a ele, tiveram vários outros. Entendi. Inclusive, assim, de todos esses movimentos. Então, a minha formação política se dá dessa maneira, dentro do movimento social. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu sempre estive muito mais atrelada a uma vida de atribuições do que realmente poder estudar e fazer plano de vida e tudo mais. Terminei o meu ensino médio com supletivo, terminei o fundamental com supletivo, o ensino médio com supletivo e fui trabalhar, fui fazer meus desenrolos. Só na vida adulta, e aí já mãe, já com filho, já trabalhando e tudo, foi que eu senti a necessidade de voltar a estudar e entrar na academia. Esse foi um processo, assim, de muito autossabotagem, porque eu era objeto de pesquisa de inúmeros grupos de estudo da universidade. Eu contribuí com muitas teses de mestrado, de doutorado, de graduação, e não acreditava que aquele universo pudesse ser para mim, porque eu só tinha estudado até a 7ª série. Então, eu achava que não tinha condição mesmo. Como é que eu ia... Biologia, eu nunca nem... Saca? Química, jamais. E aí, eu tive uma oportunidade de trabalho muito incrível, que foi no ProJovem. O ProJovem era um programa de governo, né, do governo federal, para a educação de jovens e adultos. Sim. E aí ele tinha a educação formal, né, história, geografia, português, e tinha a qualificação profissional. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fiz muito curso, então eu tenho muitas habilidades manuais e tudo mais. Entre os cursos que eu já tinha feito, estava de corte e costura, que era o que eu precisava para poder concorrer a uma vaga como professora. E aí eu passei, em 2009, mais ou menos, e fui ser professora do ProJovem. Eu já trabalhava na área da educação como arte educadora, em projetos que envolvia hip hop e tudo mais. Então, eu já tinha uma familiaridade com a sala de aula. Mas ali era uma outra forma de educação, e era uma educação absolutamente com aspectos construtivistas, uma educação que tinha uma transversalidade importante, que trazia o cotidiano do aluno, a sua realidade, que aproveitava todos os valores que a gente pudesse... Enfim, a base era Paulo Freire, né? Absolutamente. Quem estava à frente era Márcia Lucena, uma professora extraordinária, que depois ingressou na política e tudo mais, mas que a essência dela é na educação e que ela é muito incrível, a forma como ela conduziu o ProJovem. O ProJovem daqui foi referência no país inteiro. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa jornada. E aí eu tinha uma contradição, tinha um dilema ali, porque eu era muito boa, e eu não tenho problema nenhum de assumir isso, eu era uma professora muito boa, mas eu não tinha nenhuma graduação. E, eventualmente, um colega perguntava assim, poxa, você é formada em quê? Aí eu dizia, na favela. Eu sou formada na rua. E era mesmo, né? Existe uma formação real com ali. certeza. E aí, mas tinha uma contradição no seguinte, eu estava educando jovens para que eles fizessem um planejamento educacional, investissem na educação para a melhoria do futuro, e eu tinha estagnado no ensino médio. Então, aquilo ali me provocava. Despertou, né? E uma querida amiga professora também que contribuiu muito, mexeu muito com minha mente, assim, dizendo o quanto eu deveria estar na universidade. E aí, somente aos 31 anos, eu tive a oportunidade de fazer o último, como chama? Antes do Enem era o quê? Era o PSS. Eu fiz o último PSS e chutei muito e passei em 6º lugar nas cotas para a escola pública. E aí foi incrível, assim, eu acho que foi, sabe assim, alguém disse, poxa, entra aqui, garota. E aí eu entrei para o curso da minha vida, que é jornalismo. Pode que eu achava que eu jamais poderia ter acesso àquilo, porque eu não tinha estudado. E eu achava que jornalista era muito inteligente, precisava saber demais e tudo mais. E eu tenho muita segurança com a minha escrita, porque, apesar de eu escrevo muito bem, mas gramaticalmente falando, eu não tenho muito compromisso com a regra, né? Entendi. Eu tenho um compromisso com o conteúdo. E aí eu entrei na universidade e foi difícil nos primeiros meses, assim, a diferença de idade, a diferença de realidades, a frustração com a própria instituição, né, e suas deficiências, que são enormes, mas também o encantamento com alguns educadores, com alguns mestres que tinham ali uma missão incrível de transformar. E dentro desse contexto todo, eu fiz a minha melhor graduação, cara. Assim, eu terminei no tempo certo, nunca perdi uma cadeira, não tive nota baixa, fui graduada com laurea acadêmica, tirei 10 no meu TCC, e o meu TCC é um livro que fala sobre a história de mulheres feministas do hip hop em João Pessoa. Poxa. É isso. Minha história é grande, velho. Caramba.
Minha história é longa. Assim, já para dar um tempo aí para tu se servir um pouquinho, eu tive uma ideia, porque assim, a gente vem, minha história também com a música é parte do underground também. E aí a gente vem com aquele cunho de revolta, daquilo tudo. Mas eu só aprendi realmente a sentir a coisa na pele quando eu participei do Projovem. Eu fui professor do Projovem de Lucena. Eita, que massa. Foi. E a gente dava aula numa área rural. Cara, foi uma situação sinistra que eu presenciei ali. E aquilo ali me tocou de uma forma, de um jeito que eu digo, rapaz. Aí a revolta foi geral, né? A revolta foi geral, de tudo mesmo que você imaginar. Naquele momento eu tive uma revolta geral. E aí que eu vi, bicho, o tanto de pessoas que necessitam de pelo menos um copo d'água, bicho. Real. Poxa, era uma situação muito degradante. Degradante, imoral. O aluno chegar para mim e dizer, professor, antes da gente começar a aula, deixa a gente comer, que a gente não comeu ontem de manhã e não comeu ainda hoje. Enfim, são situações. E foi aí o Projovem que me despertou para dizer, bicho, eu achava que eu sabia de alguma coisa, não sei de nada, meu Pois amigo. eu assim, por muitas vezes dei aula numa sala com, sei lá, 9 mulheres e 17 crianças, né? E a grande maioria dos alunos eram as mulheres, inclusive elas estavam ali pelos R$ 100, porque ali era uma garantia de uma renda, De uma renda, isso mesmo. e elas saíam arrastando 4, 5 filhos, assim. Minha nossa. Tipo, eu era mais nova do que elas, né? Aham. O Projovem era até 29 anos, e não, agora eu acho que eu me confundi nas idades, mas enfim, muitas meninas bem mais jovens que eu tinham um aspecto assim, pareciam minha mãe, né? Entendi. Então elas eram uma vida muito difícil e eu assim tenho grandes amigas que foram alunas assim. Eu tenho contato com várias até hoje. Trago sempre que posso trago para o meu fluxo de produção, né, de geração de renda, enfim. E foi realmente uma experiência incrível. Eu tenho muito a agradecer esse movimento. E que pena que acabou, né? Porque Sim. agora, mais do que nunca, pena. com 2 anos, 3 anos agora de educação absolutamente precarizada em função da pandemia e da estrutura que não consegue, parece que a gente não consegue avançar. Aham. A gente precisaria de um programa como aquele, com certeza. Com certeza, bicho. Com certeza mesmo. É assim, cada vez mais é incrível, né? Porque cada vez mais a gente trabalhava no movimento. Trabalhava não, mas a gente se revoltava com um movimento lá atrás que parece que ainda é hoje. Exato. Parece que não há uma Não linha há um de tempo, avanço, né? né? Parece que fica É permanecendo. incrível, velho, porque a gente avança em vários aspectos, assim. Sim. Tipo assim, hoje eu tenho um entendimento muito maior sobre direitos humanos, sobre equidade de gênero, sobre machismo, sobre feminismo, sobre as questões relacionadas ao universo LGBTQIA+. Eu me sinto muito mais empoderada do saber, mas me confrontando, velho, com problemas e com condutas alheias, assim, tão bizarras ou mais do que eu via no final dos anos 90, saca? Entendi. Então, é muito louco isso, assim. Parece que a gente está se agarrando no passado de um jeito, mas eu acho que talvez isso faça parte de um processo de evolução coletiva. Eu prefiro pensar assim, que a gente dá um passo atrás para dar um salto maior. É isso que eu espero, pelo menos. É porque eu acho que talvez a nossa revolta, assim, né? De uma forma bem crua, é porque à época a gente não tinha os meios de informação que a gente tem hoje. As oportunidades que a gente tinha hoje de progresso, por exemplo, e a gente não vê esse tipo de progresso. A gente vê as mesmas situações com outras ferramentas. Aí é que bate de frente, né? É isso, é complexo, assim, eu tenho várias ideias, eu tenho vários pontos de vista, inclusive, assim, social, cultural, espiritual. Então, eu acho que a gente está... você, eu, nós somos uma geração que, assim, vai ter muito problema, está tendo e vai ter muito problema, porque a gente está numa transição, né? É o analógico para o digital, e isso, de certa forma, impacta muito a gente, né? Mas nós já somos uma geração mais exitosa do que a geração dos nossos pais. Isso A perspectiva é que nossos filhos sejam melhores do que nós fomos, né? Uhum. O medo é
de dar errado aí, porque quando eu vejo assim essa galera de hoje, eu não compreendo muitos códigos, mas eu imagino que minha mãe se sentia assim também, né? Quando eu É. estava andando com gente com cabelo espetado, cheio de piercing na cara e tudo mais, ela devia pensar: meu Deus, não vai dar certo. Esse povo não vai dar certo, né? E aí, de repente, deu. E agora eu vejo minha filha, adolescente, 15 anos, que se eu deixar, passa o dia trancado dentro do quarto, se comunicando virtualmente e assistindo séries, doramas, essas coisas. Eu digo, velho, como é que isso vai dar certo? Mas vai dar, Vai dar. né? Vai dar e vai dar melhor do que deu para nós, assim. Pelo menos é isso que eu me apego, assim. Também, se não der, cada um com sua jornada, e aí é isso Sim, mesmo. sim. Vamos embora. Sim, sim. E aí, Kaline, entre todas essas tretas aí que tu arrumou, né? Porque a gente sempre arruma umas tretinhas massa, né? Tem alguns assim que tu, tipo, hoje, mais madura, tu não faria ou faria de outra forma? Olha, eu, assim, eu não me arrependo de nenhuma treta. Eu briguei com vários caras do rap, né? Do hip hop, assim. Com esses, eu não me arrependo de nenhuma treta, assim, definitivamente. Que eu poderia ter feito algo diferente, com certeza. Uhum. Mas me arrepender não, porque eu acho que as motivações elas eram muito legítimas, assim. Agora eu me arrependo de algumas mulheres que não que ficaram no caminho, assim, sabe? A gente estava sempre numa construção de relação, né? Eu venho de uma geração onde a gente era muito instigada a não se relacionar bem. E aí eu sempre fui a pessoa que sempre busquei fazer amizades, e elos e vínculos e construções coletivas e tive muita rejeição de homens e de mulheres. E em algum momento a gente conseguiu se juntar e depois se desentendeu. Então, talvez eu me arrependa de algumas leituras que eu fiz sobre as minhas relações com algumas mulheres. Todas elas fazem falta na minha vida, assim, todas elas. Entendi. Mas as tretas reais, assim, com os homens, nenhum. Eu acho que eu poderia ter feito diferente no sentido de ser mais, de ser pior. Porque às vezes a gente tinha uma ética ainda, assim, de não expor porque era do hip hop, Ah, tô ligado. vamos lavar nossa roupa suja em casa. E tinha esse conceito, assim, ainda de preservar a imagem do movimento enquanto movimento. Mas a verdade é que, talvez, se eles tivessem sido sacudidos na medida certa, eles tivessem acordado, né? Aham. E não que todos continuem dormindo. Eu acredito que boa parte, enfim, ressignificou sua jornada, mas tinha uma coisa pesada de machismo, de homofobia, inclusive, assim, condutas diversas que eu absolutamente reprovo. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco no Fica à praxe, vontade. praxe, mas é porque assim, eu sempre gosto porque eu acho que a gente consegue traçar uma teia de significados a partir disso. Tuas influências para que você galgasse e conseguir chegar nos seus objetivos e a partir daí traçar outros objetivos. Olha, acho que a minha maior influência. Eu acho que todo mundo acaba dizendo, minha mãe. Cara, mas é sério, assim. Eu acho que 3 mulheres foram muito decisivas na minha vida. A primeira dela, que eu reconheci como uma referência, é a minha avó. Ela se chama Leda Tonel, tem 86 anos. E ela é a primeira mulher feminista que eu conheci, sem nem saber o que significa feminismo. Poxa. Mas é uma mulher absolutamente à frente do tempo, extremamente competente e autônoma, velho. Ela simplesmente tomou conta da sua própria vida e quem não gostasse que... Partisse. Exatamente. Posteriormente, minha mãe, que foi o inverso de minha avó. Minha mãe foi vítima de violência doméstica durante 17 anos. Eu cresci num lar com violência doméstica, muita violência doméstica. Minha mãe não pôde terminar os estudos. Minha mãe só entrou no mercado de trabalho quando conseguiu se separar do meu pai. Saiu fugida de casa. Então, mas ela foi, assim, a sofredora. Ela foi a pessoa que enfrentou todos os medos, todos os desafios, todas as angústias para salvar a si própria e a vida de suas filhas, que sou eu e minha irmã. Então, ela, para mim, é um sinônimo de força, assim, extraordinário. E a terceira mulher é a minha filha. Uhum. Porque quando eu engravido de forma acidental, eu não tinha nenhuma perspectiva de ser mãe. Até hoje, acho que não tenho muita vocação. Mas quando eu entendi que eu ia ter uma filha e que essa pessoa ia depender de mim, eu ressignifiquei tudo na minha vida, tudo. Inclusive o que eu comia, porque eu me alimentava super mal e eu disse assim, eu não posso ser uma pessoa que vai gerar uma vida comendo Caramba. treloso e nesse miojo. Eu não tenho condição. Eu aprendi a comer verdura, legumes, eu não comia. E era.
exclusivamente para poder alimentá-la de uma forma Caramba. mais saudável. Assim, eu não sou uma mãe, assim, sabe, muito carinhosa, não sou. Eu sou mais pulso firme, eu sou mais objetiva, eu sou essa pessoa que eu sou em todas as áreas. Entendi. Mas ela é o grande amor de minha vida e ela norteou, ela fez com que eu comprasse uma cama para não dormir no chão, porque eu era toda zen, queria ter contato com a mãe terra. Era. Totalmente, velho. E ela foi a pessoa que disse assim, olha, peraí que eu vou recalibrar a sua rota. E aí eu me tornei uma máquina de trabalhar, uma máquina de fazer gerar oportunidades para mim e para outras pessoas. Aham. Hoje eu tenho uma rede de pessoas que trabalham comigo e que dependem daquilo que eu gero. Uhum. Então é incrível assim poder ver essa energia, essa rede que a gente se tornou. Mas tudo isso só foi possível pela vinda da Morgana. Caramba. Mudou, Então, fez uma mudança total, mesmo. Total. Massa, bicho. Eu achei interessante demais essas influências. Isso eu esperava tu dizer, não, minha influência foi tal em tal canto, tal em tal canto. Mas Realmente, massa. a gente até se inspira, né, com exemplos de pessoas muito distantes. Mas quem influencia a gente de fato é quem está impactando a nossa vida com suas ações, né? E aí, Isso é verdade, demais. Eu, por exemplo, se você perguntar para mim quem é a melhor MC para você, eu vou dizer que é Camila Rocha. Porque para mim é mesmo, assim, não é falsa, não é para conduzir para o meu lado, assim, porque é minha parceira de palco. Mas ela e Preta Lange, elas são as pessoas que mais me inspiram no trabalho que eu faço. Então, muitas vezes a gente tem um beat novo, Camila chega com uma ideia assim fantástica, daqui a pouco o Lange soma na ideia, e quando eu vejo assim, eu fico inspirada a produzir arte por conta delas. Então, elas são minhas maiores referências. Pô, massa mesmo. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante demais. Outro dia a gente tá tendo uma conversa aqui com o Gleidson, baterista, e ele falou justamente isso, que a gente sempre tem aquela visão de fora, mas esquece de ter a visão de dentro, do cara que tá ali, uma vez pro outro te encontra, e aí, meu amigo, aquele som foi massa, eu acho que tu falou assim, podia ter uns toca ou não, né? E aí passa a ser uma influência que a gente não percebe, né? Exato. Prefere perceber o que tá lá fora. Exato. Aí, Kaline chega na CUFA. E aí? Eu chego na CUFA já faz tempo também, faz 14 anos. Somente. Eu fui procurada pelo fundador da CUFA, que é o Celso Ataíde, Uhum. em 2007. E aí ele me convidou para fundar a CUFA aqui na Paraíba. Fundei a CUFA. À época fui no Encontro Nacional, em Brasília. Depois de um tempo, eu fui convocada a assumir a vice-presidência nacional. Uhum. Eu fiquei na vice-presidência até 2012. Depois a presidência e a vice passou a circular para outros atores e atrizes. E agora, nesse último ano, fez-se necessário que eu retomasse a vice-presidência. Estou na vice-presidência e numa transição para assumir uma co-presidência. A CUFA ela tem uma política interna que está sendo implementada agora em 2022, que é a equidade de gênero real. Uhum. Porque nós sempre tivemos mulheres muito protagonistas, mas muito mais dedicadas na parte operacional. E muitas vezes quem estava à frente, falando pela instituição, dando entrevista pela instituição, eram os homens que tinham mais desenvoltura para isso, que é o próprio Celso Ataíde, fundador e super legítimo, que ele representa a organização. É o Preto Zezé, que é, para mim, um dos meus grandes mestres. Esse é um dos caras que também me formou na vida. E eu fui apresentada a ele por João Balula, para você ver como o João é importante na minha vida. E aí, quando começou a pandemia, em 2020, as mulheres da CUFA se organizaram e já havia a campanha CUFA contra o vírus e a gente entendeu que era necessário um recorte específico, que eram as mães. E aí nós fundamos o projeto Mães da Favela, que atendeu aí milhares de mães. Eu não vou saber te dizer os últimos números, mas em 2020 foram 13 milhões. Caramba. E aí, o que acontece? 7 milhões. Acho que 2020 e 2021 foi que chegou a 13, 14 milhões. E aí a gente começou a formatar e as mulheres estavam montando a logística da campanha nacional, as mulheres estavam fazendo reuniões institucionais, lidando com empresas e captando recursos. As mulheres estavam na ponta fazendo pesquisa socioeconômica para ver quem era o perfil mais vulnerável. E aí a gente, olha, chega um momento em que a gente precisa ter mais espaço, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas vejam como a gente trabalha e talvez isso seja uma prática que possa ser replicada em outros lugares. Isso porque justamente a gente entende
que esse protagonismo, que nunca foi uma questão nossa internamente, a CUFA nunca foi uma questão mesmo, mas que existia ali um protagonismo das mulheres que talvez as outras pessoas de fora não soubessem. A gente sentiu a necessidade de se organizar enquanto isso. Convertemos um grupo anterior chamado Maria Maria, que era o grupo que tratava de questões relacionadas à mulher, mas muito cada um em seu estado. Transformamos numa grande frente nacional de mulheres da CUFA e estamos implementando essa equidade de gênero da seguinte forma. Não vai haver só uma presidência, haverão 2 presidentes, um homem e uma mulher. 2 vice-presidentes, um homem e uma mulher. Nos estados que são liderados por mulheres, permanece. Nos estados que são liderados por homens, eles trazem uma mulher para essa co-liderança. Porque assim a gente garante esse olhar mais plural, mais inclusivo, principalmente a mulher preta, a mãe preta, porque a gente entende que nessa escala de recortes, se uma mulher preta, mãe, favelada, estiver contemplada na política implementada ali, a grande maioria dos outros recortes estarão inseridos também nessa política. Né? Então, a gente tem buscado essa perspectiva. Então, muita gente depende da CUFA, né? Assim, em relação a trabalhar em prol delas, no caso. Exatamente. A CUFA, na real, é muito conhecida por desenvolver projetos de fomento através da educação, da cultura, do esporte, do empreendedorismo. E aí, na pandemia, a gente estava prestes a fazer o maior campeonato que a gente promove, que é a Taça das Favelas. Ia ser a sua versão nacional, vários estados já faziam, Paraíba nunca tinha feito ainda. E, de repente, veio a pandemia e a gente não pôde fazer mais nada. Entendi. Então, a gente parou com as nossas ações, olhamos para dentro da instituição, fizemos um levantamento de quem eram nossos parceiros ou quem seriam potenciais parceiros e lançamos a campanha CUFA contra o vírus. Na sequência, o projeto Manja a Favela. O projeto recebe, logo em seguida, a chancela da Unesco e passa a atender mulheres em 5.000 favelas, distribuídas aí em 500 cidades em todo o Brasil. Aqui na Paraíba, nós atendemos 5 municípios, João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Conde e Cabedelo. Ainda atendemos Tacima de dentro e Bahia, mas de forma pontual. E aqui, para o último levantamento que eu fiz, nós já chegamos a atender mais de 100.000 famílias, né, nesses municípios, obviamente a grande maioria em João Pessoa, mas não é também assim. Foi um novo aprendizado. A assistência social nunca foi o carro-chefe da CUFA, mas a gente precisou fazer. E a CUFA é uma organização, cara, que ela tem ela tem uma singularidade, ela tem uma capilaridade muito grande, um poder de mobilização muito grande. E é esse trabalho em rede que faz com que a gente esteja nos 26 estados, no Distrito Federal, 17 países, 500 cidades, 5.000 favelas, na hora que a gente quiser. Poxa. Então, a estratégia que a gente quiser montar para ajudar pessoas, com certeza a CUFA tem uma capacidade de logística imensa. Pô, massa, isso. Caramba, do caramba mesmo. É isso. É. Eu falei os números da campanha, mas eu não sei se eu estou equivocada, eu vi isso porque foram tantos números ao longo do processo. Mas, se eu não me engano, no final, acho que no finalzinho de 2021, a gente já tinha chegado a atender 14 milhões de mães, de famílias, enfim. É um número muito bom, né? É. Relativamente ótimo. Excelente. Excelente. Exatamente. E não, né? Quando a gente diz assim, é bacana que a gente chegou a atender, a ajudar um número tão grandioso de famílias. Mas isso também explicita o nível da vulnerabilidade que a gente está enfrentando, né? Hoje o Brasil tem mais de 50% de sua população enfrentando algum nível de insegurança alimentar. Aqui no Nordeste disse que o retrocesso no mapa da fome foi de 16 anos. 16 anos, é muita coisa. Muita coisa. Aqui na Paraíba, nós temos 43%, 44% da população enfrentando insegurança alimentar. E aí a gente pensa assim, lá no sertão, né, que a galera não tem acesso. Não é. Nós encontramos uma família inteira se alimentando de caramujos em Cabedelo. Caramba, bicho. Então, assim, é uma situação de vulnerabilidade que a gente desconhece. Quem está aqui no asfalto não tem noção do que as pessoas estão passando nas favelas. Caramba. E como é feito esse mapeamento para vocês chegarem nesses... Rede. Nós trabalhamos em rede. Cada favela que a gente atende, primeiro, a gente só atende uma favela que a gente tenha liderança no local. Que more no local, que conheça as pessoas do local, que tenha disponibilidade de fazer pesquisa socioeconômica, mapeamento. Essas lideranças, elas são
recrutadas pela CUFES e passam por inúmeras formações continuadas e compõem a nossa rede. Então, nós temos uma rede que em algumas áreas tem um espaço físico que já atua no local e que passa a ser um espaço também ocupado pela CUFA. Nós temos lideranças que nunca fizeram trabalho social, que vieram pedir cesta básica e estava desesperada. E a gente, olha, tem outras pessoas passando, então vamos recrutar você e você vai ajudar a sua comunidade. Então, a rede é uma rede absolutamente solidária e é incrível, velho, porque quando a gente fala de toda essa dificuldade, né, de toda essa vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas absolutamente sagazes pela coletividade de sobrevivência, saca? Assim, é lá que a gente encontra os códigos mais importantes das relações humanas. É a resiliência, é a união. Você não tem noção, por exemplo, a gente trabalha às vezes com cartão de alimentação. Certo. E que, por exemplo, em algumas campanhas, o cartão tinha 2 recargas de R$ 120, que no início da pandemia era mais ou menos o valor de uma cesta básica. Básica, né? Lá no início. E aí, obviamente, tem limites, a gente não consegue atender todo mundo e a gente faz uma triagem de vulnerabilidade. E aí, uma vizinha pegar e receber um cartão, usar o primeiro mês e dar para a vizinha, para outra pessoa que não recebeu o segundo mês. É isso que a gente encontra. Então, são esses códigos de sobrevivência, de união, de cooperatividade, de resiliência, que mostrou para o Brasil inteiro a potência que a favela é, né? E a CUFA hoje ela é uma organização social extremamente reconhecida, e nós temos também a Favela Holding, né, que é um conglomerado de empresas especializadas no empreendedorismo de favela. Então, nós buscamos alternativas de todas as formas, desde a qualificação ao empreendedorismo, enfim, são empresas que têm um recorte extremamente interessante, que é a favela, entendendo esses códigos, sabendo a linguagem e, obviamente, compreendendo a potência econômica que a favela é. A favela no Brasil, ela gera uma economia de 119 bilhões por ano. Por que dá errado? Caramba. Porque ela gera essa riqueza, mas ela não usufrui, né? Tô entendendo. A grande questão é a falta de justiça social no país. Entendi. Então, se a gente entende que a favela gera essa economia, a gente está de olho nessa economia e quer que essa economia gere oportunidade para essas pessoas. A CUFA vai estar nas próximas semanas, agora eu não vou saber a data, posso até procurar aqui depois para vocês. A CUFA não, a Favela Holding está promovendo a Expo Favela. Vai ser o maior encontro de empreendedores de favela com investidores. Né? E isso vai movimentar o Brasil inteiro. Aí vai ser onde? Vai ser em São Paulo e vai ser num hotel. Gente, eu estou até assim, porque eu estou bem cansada, tá falhando o nome das coisas, mas a gente pode, em algum momento, divulgar novamente. Mas se você quiser olhar, também fica à vontade. Eu vou olhar, porque eu vou... Expo Favela, vocês podem olhar aí no Instagram. Eu vou pescar aqui, deixa eu ver se minha internet vai rolar. Tá abrindo. Vocês podem acessar expofavela.com.br e a Expo Favela tem um fundo, se eu não me engano, são 50 milhões já para investir em empreendimentos de favela. Então, estou querendo achar o local que vai acontecer, cara, num hotel super... Deixa eu ver se aqui também rola. Vamos ver qual que rola primeiro. Estou vendo aqui, peraí. Expo Favela, né? Não apareceu aqui o endereço. Mas, enfim, vai acontecer em São Paulo e vai ser incrível. Aqui tá dizendo um que rolou no dia 6 de agosto. Não. Nessa não, De né? 15 a 17 de abril, a Expo Favela. Tá? Mas, olha, quem teve interesse, qualquer pessoa que tem um empreendimento, seja de que natureza for, vale muito a pena se cadastrar. Eles têm um formulário lá no site. Vale muito a pena se cadastrar, porque, mesmo que não vá para a Expo Favela, você entra aí no radar desses investidores. Bem, aqui Então, tá... Desculpa te Pois interromper. não, pode falar. Aqui tá dizendo que é 22... Não, em abril. Isso, de 15 a 17 de abril. Deixa eu ver o local. Não tô conseguindo. No Complexo Empresarial World Trade Center. Isso.
É porque tem um nome que as pessoas... Eu nunca fui nesse lugar, acabei não memorizando. Mas, enfim, Celso Ataíde, né? Celso Ataíde é o fundador da CUFA. Pronto. Movimento, aqui está dizendo que movimento, ó, segundo o levantamento do Data Favela, 77% da população brasileira pertence às classes CDE. E a baixa renda movimenta 1,7 trilhão por ano no país. Caramba, é dinheiro, bicho. É muito. Mas é isso, é a potência. O Celso tem um bordão incrível que a gente adotou para ressignificar e para pontuar o que é isso tudo. A favela não é carência, a favela é potência. Aham, E a gente compreende essa dimensão toda. entendi. É isso. Kaline, aí tu passou quanto tempo sem ter uma banda? Ou tu sempre teve uma banda nesse período? Cara, eu só parei de trabalhar com música 1 ano. Um ano? Que eu estava trabalhando muito e senti um cansaço muito grande, fiquei com medo de ficar doente. E eu parei nesse ano, foi 2012, e foi o ano que eu entrei na universidade. Entendi. Aí eu disse, olha, eu vou focar nisso aqui. Mas eu menti, né? Porque, na verdade, eu ainda participei de um feat com o pessoal da Bahia, fui para o Perkpan, que é um festival internacional de música incrível. Conheci Marcelo D2, cantei com Zé Brau, enfim. Mas esse ano de 2012 eu não trabalhei com música, Entendi. assim, minha, né? Entendi. Mas Mas e só- banda? Banda assim, sempre tivesse? Sempre tive, velho. Desde que eu comecei com a extinta Madame X, foi o primeiro projeto musical. Até agora, o Sinta Liga, sempre tive, assim. Ah, tá. Tive esse tempo, né, em 2012, mas sempre trabalhei com música. Entendi. Então, no caso, essas bandas é um meio também de você divulgar sua poesia, não é isso? Na verdade, é um recurso Entendi. da minha vida, assim. Eu tenho vários recursos. O grafite é um recurso, a banda é um recurso, o jornalismo é um recurso. É um recurso que me faz gerar coisas interessantes para mim, para pessoas que trabalham comigo. E eu não consigo classificar, assim, porque não é minha profissão é ser jornalista, mas eu faço profissionalmente tudo o que eu faço, no sentido, né, do que a palavra traz, né, de simbologia. Eu trabalho com profissionalismo, mesmo que eu não viva daquilo. E assim, é um espaço, assim, um espaço onde eu vivo uma das dezenas, sei lá quantas facetas que eu tenho. Assim, eu fico, poxa, ontem eu estava conversando com alguns amigos, assim, eu fico às vezes sem saber como me creditar. Por exemplo, Kaline diz teu crédito. Eu digo assim, eu sou multiartista. Porque assim, tipo, se você perguntasse assim, como é que eu te acredito aqui nessa entrevista, eu não saberia te dizer com uma coisa, né? Porque não vale a pena anular as outras e também Entendi. não dá para dizer assim, oi, eu sou Kaline Lima, sou jornalista, grafiteira, rapper, produtora cultural, militante, ativista, mestra Mestra. de cultura popular de hip hop e tudo mais. Fora, eu sou educadora social, eu sou Aham. artesã, enfim. Isso é um lance que eu falava desde antes com o outro, com o Antonioni, né? Com o outro rapaz ficar aqui comigo. Eu dizer, bicho, é complicado a gente rotular, pô. É Sim. complicado a gente dizer porque às vezes é o que a gente sabe ali, que é meio termo, e a Sim. gente acha que sabe, e às vezes a pessoa, massa, eu sou isso, mas também sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, entendeu? Aí Perfeito. fica um pouco meio estranho a gente rotular. É isso, acho que a gente hoje não consegue ser mais uma coisa só, né? Aham. É muito difícil a gente fazer uma coisa só, e principalmente quem é artista, porque existe uma fantasia de que artista é algo sobrenatural, que é algo especial. Na verdade, não é. São pessoas inquietas. Todo artista que eu conheço é inquieto, assim. Tem vários conflitos, vários dilemas e tudo mais, e usa a arte para manifestar, e às vezes múltiplas artes, né? Eu me encontro nesse lugar, eu acredito. Entendi. E hoje, como é que anda o Sinta Liga? Como é que tá? O Sinta Liga está em processo, assim, né? Certo. A gente, tipo, no início da pandemia foi bem difícil, o nosso produtor, à época, se afastou da banda e a gente ficou sem norte mesmo, assim, sem plano B. E as meninas tinham acabado de lançar um empreendimento delas, que é o Tesoura Gang, que é uma barbearia, cabelaria conceitual, diversa, que, enfim, tem uma abordagem absolutamente incrível sobre autoestima e aparência e acolhimento.
E fazia 2 meses que elas tinham aberto o empreendimento quando começou a pandemia. Então, todas as energias, Eita. todos os recursos, a gente reverteu para que não quebrasse o negócio delas. Conseguiram bravamente resistir até hoje. Hoje, elas mudaram a configuração, acabaram precisando se separar, porque Lange é cabeleireira profissional há, sei lá, 15, 16 anos. Aham. Camila se tornou barbeira e uma das melhores em pouquíssimo tempo. Ela tem muita habilidade. Ah, Isso, exatamente. Faz cabelaria artística, né, como elas falam. E aí, assim, foi bem difícil a gente conseguir voltar para o time. E aí, ano passado, a gente encontrou alguém que a gente sempre encontra, na verdade, que é Pedro Regada. Sim. Pedro, ele toca com várias pessoas, entre elas, entre os projetos que ele participa, que são incríveis, tem Luísa e os Alquimistas, que, enfim, é uma banda que a gente é muito fã. E aí a gente convidou assim, Regada, vamos ver o que a gente faz. Aí nós estamos lançando não, nós estamos produzindo o nosso projeto musical, que não é mais álbum, né? A gente não faz mais álbum, não é EP, sei lá o que danado é. A gente Hoje faz, a gente não sabe mais o que dá. é, né? mudou muito, né? A forma de Aham. produzir, não vale mais a pena fazer como a gente fazia antes, mas está tudo bem também, sabe? Tá rolando, Faz né? parte. E aí a gente tem 8 faixas produzidas, assim. Esse ano a gente fez o nosso primeiro show, né, de retorno, foi no Espaço Mundo, e foi muito incrível, assim, eu estava com um pouco de medo, porque essa volta, a gente é muito afetivo, a gente vê os amigos de tanto tempo e quer abraçar, enfim. Eu fiquei um pouco temerosa em relação a isso, mas deu tudo certo. A casa foi o Espaço Mundo, que é um espaço absolutamente responsável com todo mundo, sabe, eles estão trabalhando abaixo da capacidade justamente para garantir essa tranquilidade. E aí foi muito lindo, assim, porque o público acolheu a gente nem esperava que, né, tivesse essa manifestação assim tão viva de carinho, de afeto, de acolhimento. E é isso, a gente não aprovou nenhuma lei Aldir Blanc do Sinta Liga. O nosso objetivo era poder pegar uma grana e gravar, né? Entendi. E aí, como a gente não conseguiu, né, em nenhum, a gente tentou no estado, tentou no município, não conseguiu habilitar, a gente ficou assim, né, vendo qual que é. Difícil vender show para arrecadar grana e Era. investir, não está rolando agora. Pronto, era justamente o que eu ia perguntar. E como é que tá? Não tá rolando show Não mesmo? está rolando Ainda mesmo, não, né? exatamente. Então, assim, a gente até fez cachê nesse último show, mas, assim, obviamente não é suficiente para, longe de ser, é uma casa pequena. E difícil, assim, eu não sei te dizer seguramente o que vai acontecer com o Sinta Liga. Eu sei que a gente não consegue hoje encará-lo como um projeto como a gente vinha encarando. Assim. Em 2019, o Sinta Liga ocupou alguns dos principais palcos de música independente no Brasil. A gente esteve na Sim São Paulo, a gente esteve no Manos e Minas da TV Cultura, a gente teve no Festival Bananada, no Centro-Oeste, que é um dos maiores que tem no Brasil. A gente teve no Festival do Sol. A gente teve no Abril pro Rock. Eu realizei o sonho da minha Tocar no Abril pro adolescência. Rock. Tocar no Abril pro Rock. A gente teve no Polo Hip Hop. A gente teve, enfim. Foram tantos palcos incríveis em 2019 e a gente, né, tipo assim, estava em ascensão, né? A banda estava numa ascensão massa. E, obviamente, com a pandemia, todo mundo perdeu o time das coisas, né? Poxa. É Eu isso. fiquei pensando agora, tu falou sobre a questão do Abril pro Rock. Cara, que doideira. Como deve ser, hein, bicho? Foi incrível, Chegar velho. Assim, lá. eu fiquei muito emocionada, muito. Gente mangue... eu não sei se tu era do tempo de manguear pra entrar. Cara, eu só fui uma vez para abrir pro rock. Uhum. E foi num rolê muito louco com a galera, eu fui de carona e tal, entrei, consegui entrar, mas assim, foi uma coisa de manguear mesmo. Manguear. Assim, tinha isso. Completar a grana pra entrar. Exatamente, e de carona, ficar hospedado em qualquer lugar, assim, eu era muito desse rolê. Também, já fiz Mas eu muito só isso. fui uma vez. E foi massa, foi incrível. E todos os anos eu tinha amigos que iam e que eu não podia ir, não dava para ir e tudo mais. Então eu realmente, quando eu pisei lá, o Paulo André foi incrível, que é né, o produtor. Produtor. Ele foi incrível, assim, ele foi muito generoso com a gente. E quando veio esse convite, assim, eu fiquei muito emocionada, né? Porque para mim tinha toda uma simbologia naquele palco, naquele lugar, e foi incrível. Foi uma noite só de mulheres, foi maravilhoso. Poxa, bicho, rapaz, eu fico imaginando, caramba. Inclusive, assim, foi uma troca muito
muito especial, porque a gente conheceu o Paulo André na nossa primeira turnê, lá na Feira Noise, em Feira de Santana. E aí, pronto, foi naquele contato que tudo aconteceu e depois ele nos convidou em 2019. Massa demais, bicho. É, Tem umas 3 noites pra... pois é. Rapaz, e tá massa, bicho. Eu E cada vez eu falei. fico mais empolgado pra perguntar mais coisas, porque eu fico lembrando, né? A gente vai lembrando das histórias assim a partir de alguns trechos. É. Pois é, às vezes eu tenho a sensação que eu já vivi umas 3 vidas nessa aqui. Por isso que eu me sinto tão cansada, acho que eu tenho uns 76, 77. Tenho dor na coluna, essas coisas assim. É desse jeito. E aí, chefe? Foi? Deixa eu brindar com você nessa taça Ô, rapaz. maravilhosa. Muito obrigada. Tem muita coisa pra fazer ainda. Você acredita que eu vou sair? Não, mas eu vou sair daqui e eu vou grafitar, gente. Vocês não têm noção, não. Minha equipe tá lá. Sério? Seríssimo. Caramba. Porque durante o dia é outro rolê. Amanhã eu tenho um job de manhã, à tarde eu tô na TV e só tem à noite. Exatamente. A produção do festival, que é full time, não tem essa. Vamos ver uma possibilidade aí de as meninas virem contigo pra gente falar sobre o Sinta Liga. Sobre, não só, né, só o Sinta Liga, mas sobre... Olha, as ideias. eu acho que você super pode... A gente pode vir com o Sinta Liga, claro. Um convite de vocês vai ser um prazer. Mas vocês merecem muito conhecer Camila e Preta Lange, assim. A jornada de Camila é incrível, assim. Preta é uma mulher periférica, Massa. sabe, assim, muito... Ela é muito gangstar. Camila é muito lúdica, ela é muito... São mulheres incríveis, assim, Massa, vale massa. muito a pena. Então já deixa aqui o convite, né? Que A se elas- convocatória. quando elas quiserem... Eita. Eu gal- perdi vários comentários, porque eu errei aqui. Aí tinham vários. Aí Gente, desculpa, a nossa interação foi 0 com vocês, né? Eu acho que... É, realmente tem uma interação. Por isso que eu tava estranhando. eu perdi. Eu perdi os comentários. Gente, mas qualquer coisa, ó, @Kaline Lima MC, que é de MC, e aí a gente troca ideia pra vida toda. Eu sou Massa. super acessível nas redes sociais. Massa, massa. Pra finalizar, eu só tenho a agradecer demais a Kaline. E ainda bem pela paciência, né, Kaline? Porque diante de uma jornalista, eu Eita. já tava, né, naquela. Mas mesmo sabendo que aqui a gente tem meio que um lado meio... Eu não posso estar falando besteira, né? Um lado meio diferente, assim, em termos de um lado mais formalizado e tal. Eu tento sempre ser um bate-papo formal, né? A gente conversar de uma forma bem descontraída e tal. Falando besteira às vezes. Eu mesmo, tem hora que eu falo umas coisas aqui, né? E depois eu fico me vendo em casa. Hoje meu você não Deus. falou nada. Hoje Porque- eu não notei nada, não, mas foi ótimo, eu adorei. Porque que eu isso. fico em casa, quando eu tô vendo, eu fico em casa. Meu Deus. Olha, mas mesmo que você fosse jornalista de formação, você falaria muita bobagem também, porque isso é inerente a todos nós. Pelo amor de Deus, não tem essa. Ah, meu Deus do céu. Então, Kaline, muito obrigado mesmo por Eu que comparecer, agradeço, por ter velho. aceito aqui. Espero que você tenha gostado e como o nosso produtor aí falou, o convite está aberto aqui para quando você quiser vir outras vezes falar sobre determinado assunto, enfim, de uma forma, entendeu? Dessa forma aqui. Arrasaram. Ei, adorei. Muito Ei, obrigada. valeu Prazer mesmo, aí pelo obrigado. projeto. Vamos pensar aí numa Bom. parceria aí com o pessoal, né? De repente, vai ser massa. Isso. Ei, um beijo para todo mundo. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Saúde. Bebê.